Oi, eu sou a Mari Kojunski, essa é a Sofia, nós estamos de 27 semanas. A Gília é minha fisioterapeuta pélvica e hoje ela vai dar algumas dicas pra gente se preparar nesse momento, né, Gília? Isso, Mari. Então hoje a gente vai fazer um pouquinho de mobilidade para ajudar nos desconfortos durante a gestação, dor lombar, dor em região de pubis, respiração, que é muito importante também para toda a gestação e principalmente para a hora do parto. Quanto mais vai evoluindo, mais a gente vai sentindo esse desconforto, essa dor, né? Isso mesmo, a sobrecarga, né, da alteração postural, aumento da barriga e tudo mais. Então primeiro vamos começar mobilizando, mexendo pro lado e pro lado. Esquece a respiração, inspira pelo nariz, solta pela boca, bem comprido, empina o bumbum e esconde o bumbum. Empina e esconde. Isso. Então esses são movimentos que durante o seu trabalho de parto é extremamente importante para que a Sofia ela consiga descer encaixando corretamente de forma mais facilitada, tá? A gente vai ajudando nessa descida dela? Isso, porque a descida é como se fosse um parafusinho dentro da sua pelve. Ela não desce simplesmente retinha, ela tem que ir girando e encaixando dentro da sua pelve. E esses exercícios fazem com que facilite essa descida dela, tá? Por que é importante aliar esses exercícios à respiração? Porque quando a gente tranca o ar, a gente diminui a oxigenação para a musculatura, deixando a musculatura muito mais tensionada. Então fazendo com que durante o nosso trabalho de parto, a dor das contrações seja mais aumentada. E com a respiração a gente está jogando oxigênio para a musculatura, fazendo com que tenha um relaxamento dessa musculatura, fazendo com que o teu limiar de dor também diminua. E a respiração que a gente faz no momento do expulsivo, né? Na hora que a gente vai fazer a força para bebê nascer. Então a gente nunca pode trancar o ar, senão a gente cansa muito mais, podendo fazer com que esse período expulsivo seja muito mais prolongado, muito mais difícil, que a gente tenha lesões maiores de assoalho pélvico. Então a gente precisa pensar em facilitar isso, tá? Para que seja de forma mais fisiológica. Por isso que é tão importante a gente realmente trabalhar isso antes, tá? E inspira, juntando os dois movimentos. E pro outro lado. Daí na inspiração você puxa a paradinha e na ex faz todo o movimento, tá? Inspira, solta o ar, soltando o ar em todo o movimento, tá? Inspira, solta, 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 solta. Para, inspira e lembra da ativação do abdômen, tá? Fecha, fecha, fecha a barriga, estabiliza. Para, inspira. Expiração sempre bem longa. Então aqui a gente está trabalhando todo o teu condicionamento cardiorrespiratório, mobilidade, força muscular, estabilidade muscular de abdômen. E sempre, como eu falei, pensando muito no teu trabalho de parto, no teu expulsivo, que daí a gente junta tudo isso. A questão da respiração, uma respiração controlada, prolongada, essa força de abdômen, essa ativação para ajudar nessa força de expulsão, tá? E agora, nesse momento, assoalho pélvico relaxado, porque a gente já trabalhou toda a questão de força, consciência de assoalho pélvico, mas nesse momento relaxado, pensando também no expulsivo, como eu falei. E a gente fez exercícios com a bola, mas quem não tiver a bola consegue fazer também, né? Consegue. Então, a gente pode fazer em pé, a gente vai dar mais uma mobilizada, mostrar os mesmos exercícios em pé, mas a gente pode fazer, na verdade, apoiada na cama, na mesa, de qualquer forma que a gente tiver, tá? Entendi. Então, joelho esticado, bumbum um pouquinho para trás e vamos fazer só aqui, ó. Só mobilizando na lateral, tá? Respirando, respira bem tranquilo pelo nariz e solta pela boca, longo, comprido. Então eu tô com incômodo, tô trabalhando sentada ali, tá me incomodando, tá me doendo. Levanta um pouquinho e faz esse movimento, já alivia. Sim. Lembrando que independente, né,
A gente não pode ficar muito tempo numa mesma posição. Se a gente trabalha sentada, levantar ali uns 10 minutinhos, movimentar, fazer essas mobilidades. Se a gente trabalha muito em pé, tem que dar esse descanso, esse intervalo, porque são posturas que acabam incomodando muito a gente, né? Então a gente vai lá, levanta, mexe, mobiliza, tá? Dessa forma que alivia bastante os desconfortos, tá? De ladinho, então a gente vai dobrar um pouco o joelho e movimentar, ó. Quadril. Sobe o pubis, desce o pubis, tá? Então só o quadril. A parte do tórax praticamente não mexe, tá? Então, quando a gente coloca a mão aqui, a gente observa o movimento do quadril, a sua mão movimentar. E lembrando que durante a gestação, a gente tem muitos desconfortos bem específicos dessas articulações, principalmente no pubis e sacro ilíaco, que é aqui atrás. Isso devido à questão hormonal, os nossos ligamentos eles ficam muito mais frouxos. E muitas vezes no movimento do nosso dia a dia, subir uma escada, sair do carro, virar na cama, faz com que haja um atrito nessas articulações. E isso normalmente causa um incômodo muito grande. Então dá aquela dorzinha bem ali no pubis e esses movimentos fazem com que abra a articulação, lubrifique essa articulação, causando maior desconforto. Só que a gente tem que entender também que para esse tipo de incômodos, a ativação de abdominal, então fazer a fisioterapia específica, a fisiopélvica, a gente trabalha o corpo como um todo, tá? Então é muito importante que a gente trabalhe tudo isso, abdômen, respiração, mobilidades, uso 8, tá? Então movimento como se fosse o infinito, o 8. Então joga lá na frente e volta, joga lá na frente e volta. Então quanto mais mobilidade você tiver, mais conforto você vai ter, tá? Então, como a gente falou, tá cansada, vai lá, levanta um pouquinho, dá uma mexida, apoia, né, lá na mesa, que esse movimento de apoiar é uma reação que a gente tem. Por quê? Isso faz com que a gente tire o peso da barriga, tá? Então, causando também maior conforto. E lembra que a gente está respirando, então a gente está jogando oxigenação para a musculatura, fazendo com que ela fique mais relaxada também. E uma bolinha em círculo, juntando, empina, lado, esconde. Pro outro lado. Gília, a gente fez os movimentos ali, eu só queria que você reforçasse a importância da fisioterapia pélvica, porque ela não é só para quem quer ter um parto normal, vai muito além disso, né? Isso. Então a gente tem que entender que, como você falou, a fisiopélvica ela não é só para quem quer parto normal, é para nós, mulheres, né, como um todo. Então, o que a gente estava comentando? A gente vai na academia, a gente fortalece a musculatura de braço, perna, abdômen, mas a gente não conhece essa musculatura de assoalho pélvico, né? A gente acha que é só essas musculaturas que existem. Então, como eu falo, a gente já ouviu falar em períneo, mas a gente não sabe que é uma musculatura como outra qualquer que deve ser trabalhada. E principalmente na fase da gestação, ela é uma musculatura muito sobrecarregada pelo peso do útero, pelo peso do bebê, aumento de líquidos, né, circulantes no nosso corpo. Então gera uma sobrecarga sobre essa musculatura de assoalho pélvico muito grande. Então isso infelizmente pode propiciar algumas disfunções, principalmente no pós-parto. Mas mesmo a gente como gestante, a gente tem que entender que às vezes acontece, perdi um pouquinho de xixi, né, que a gente chama de incontinência urinária. Isso não pode acontecer em situação nenhuma. Às vezes as meninas falam, eu tava com a bexiga muito cheia. Não, independente, não pode acontecer. E tudo isso a gente trabalha na fisiopélvica. Então, com o objetivo de estar prevenindo, tratando, tá? Então, independente da via de parto, a fisiopélvica tem que ser realizada. E como a gente viu, são exercícios simples, né? Que a mulher pode fazer em casa. Claro, ela tem que ter um acompanhamento de um profissional, mas quando ela chega em casa, ela pode replicar esses exercícios, né? Esse que é o nosso objetivo, na verdade, Mari. Eu mostro, eu ensino, então aqui a paciente ela vai ter essa consciência corporal, muscular, né? A gente vai tornar esses exercícios funcionais, mas o meu objetivo é que as pacientes sim realizem em casa. Então são exercícios que devem ser feitos praticamente todo dia
e principalmente no pós-parto também. É extremamente importante que ela continue fazendo. Qual a dica final que você deixa para as gravidinhas que estão acompanhando a gente, que querem ter um parto tranquilo, um pós-parto também? Venham então, né, conhecer, se informar sobre a fisiopélvica. É importante, claro, a gente está realizando outros tipos de atividades, seja um pilates, uma academia, algo que a gente goste, mas realmente ter um conhecimento sobre essa área que é tão linda, né? A gente trata literalmente a saúde da mulher, então nós mulheres, a gente acaba deixando, né, os nossos cuidados íntimos, e isso infelizmente nos trazem muita repercussão na nossa vida, de forma negativa. Então vamos buscar, vamos conhecer e qualquer coisa a gente está aqui. E é conhecer conhecer o próprio corpo e quebrar tabus também, porque a fisioterapia pélvica tem gente que... porque vamos ser sinceros. A gente tem os exercícios de mobilidade, mas a gente tem outros exercícios também, né? Que daí entra um pouquinho nessa quebra de tabu que as mulheres, né? Meu Deus, a fisioterapia pélvica, mas não é um bicho de sete cabeças. É muito importante, na verdade, pra gente, tudo que envolve a fisioterapia pélvica. É que a gente tem que entender, né? A musculatura de assoalho pélvico é uma musculatura mais interna. Então, a musculatura que vai ali do pubis ao ânus. Então, é a musculatura que está em torno da vagina. Então, os exercícios de consciência, de fortalecimento, coordenação de assoalho pélvico são realizados de forma íntima. Mas, assim, de forma superficial. E a gente tem que entender que não adianta a gente, infelizmente, lá no Pilates, a gente tem essa orientação, contrai assoalho pélvico, contrai abdômen, mas não tem como a gente saber se a gente está realizando corretamente. E na maioria das vezes a gente não realiza corretamente. Então a gente precisa realmente passar por essa avaliação para ter essa real noção e ver como que tá. Não, uma dica, você vai fazer o exercício, mas também você vai bater papo, vai encontrar uma psicóloga do outro lado. Tá vendo?